Olá, meu nome é Vitória Gomes Rodrigues e esse é o segundo vídeo do meu canal do YouTube e da minha página do Facebook Aprendendo em Casa. No meu primeiro vídeo eu trouxe curiosidades e coisas que eu aprendi e a minha opinião sobre o desenho Branca de Neve e os Sete Anões. Hoje eu também vou trazer a minha opinião, curiosidades e coisas que eu aprendi assistindo o desenho A Espada era Lei. Uma das primeiras curiosidades que eu vou falar sobre esse desenho é que esse desenho é baseado num livro de um autor britânico chamado T.H. White. O livro se chama A Espada na Pedra. Esse desenho conta um pouco da história do rei Arthur, da infância até do momento em que ele assume o trono ainda criança. Bom, o desenho é bem interessante desde o começo, porque vai mostrando meio que uma contextualização histórica. Vai mostrando o que está acontecendo na Inglaterra naquele momento. Bom, basicamente, o rei morreu e esse rei, provavelmente, nas cenas que mostram no desenho, mostram que ele não deixou nenhum herdeiro ao trono. E isso é um grande problema na era medieval, na vida real também. Bom, sem rei, o trono fica vazio e começa a acontecer várias guerras, começa a acontecer várias disputas, sem motivo, sem razão. É bem interessante porque eles fazem essa contextualização de um jeito muito legal, assim. E, bom, vão contando, né, que de repente um dia apareceu essa espada na pedra e que nessa espada diziam que aquele que tirasse a espada iria se tornar o rei da Inglaterra. Bom, os anos passam, muita gente tenta tirar a espada da pedra e nunca ninguém consegue. Aí, nesse momento do desenho, é que nós somos apresentados ao Art, ou seja, ao Arthur. Esse é o apelido dele no desenho. E aí eles vão mostrando que ele é um menino órfão, extremamente humilde, extremamente gentil, que procura sempre ser muito educado com as pessoas em volta dele, extremamente prestativo. Ele é um menino muito trabalhador, muito responsável, né? Ele é um menino muito bonzinho, né? Apesar dele viver nesse ambiente, né, de uma Inglaterra meio que destruída, uma Inglaterra basicamente criada na violência, na brutalidade, onde só a força bruta é valorizada, você tem que ser um guerreiro forte que luta com espadas, senão você não tem valor nenhum. Bom, basicamente nesse ambiente ele cresce e ele se torna esse menino muito bom, né? Gentil, prestativo, um menino muito bonzinho mesmo, né? Ele tá sempre disposto a ajudar, principalmente o irmão adotivo dele, o Kay, né? Ele admira muito o Kay, né? E ele tem essa bondade dentro dele, apesar de sofrer muito bullying das pessoas, assim, né? Mas as pessoas também, ao mesmo tempo, gostam muito dele e cuidam dele, né? Não são todos que o maltratam, né? É que eles criam daquele jeito que eles achavam certo na época. Dá pra perceber muito isso, né? Que muitas das coisas erradas do desenho em relação à criação do Arthur são basicamente o conceito da época, né? Ninguém pensava em criar o filho de uma maneira diferente naquele tempo, ainda mais um filho adotivo. Bom, basicamente é isso e é até o ponto em que ele encontra o Merlin, né? Que é aí que as coisas começam a mudar na vida dele. É um encontro bem engraçado, bem divertido, né? E aí o Merlin, usando da magia dele, transformando o Arthur em vários animais diferentes, ele vai ensinando muitas coisas importantes, né? Conceitos do bem e o mal, né? Como funciona a inteligência, o aprendizado, a sabedoria, e ele vai mostrando para o Arthur que força bruta, né, essas brutalidades, esses torneios, essas lutas de espadas, não são o melhor jeito de se conseguir as coisas, né, com violência. E ele vai ensinando ao Arthur que a inteligência e a sabedoria e o aprendizado são coisas que ninguém é capaz de tirar da gente. E isso é muito legal, porque o desenho está o tempo todo incentivando as crianças, os adultos e todo mundo que está assistindo o desenho a estudar, a aprender, a correr atrás dos sonhos de uma maneira mais legal, de uma maneira mais apropriada, eu diria, né? De estudando, de se dedicando aos estudos, mostrando que às vezes, em muitos dos casos, na realidade, né? Em quase todos os casos, se não todos, a força bruta não resolve nada, não é mesmo? E bom, e é através disso que o Arthur vai aprendendo, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele vai aprendendo junto com o Merlin todas essas coisas. E isso é muito legal, né, ver
que o Merlin traz esse olhar mais sábio para a vida dele, né? Para a vida do Arthur. Né? E ver como ele não deixa de ser esse menino inocente, humilde por conta disso. Ele continua tendo essas qualidades que já eram dele, né? E é bem interessante também o modo como o Arthur tira a espada, né? Porque é uma cena que mostra como ele era gentil, como ele era bom, né? Como ele tinha o coração bom. Porque basicamente é assim, decidem, as pessoas da Inglaterra decidem fazer um torneio para decidir quem vai ser o rei. E quem vencer esse torneio, essa justa, né, que falam, vai se tornar o futuro rei da Inglaterra. Nessa brincadeira, o Kay, que é o irmão adotivo do Arthur, vai para Londres, onde vai ter o torneio, e o Arthur vai como escudeiro dele. E ele acaba esquecendo a espada do irmão adotivo dele na estalagem onde eles estavam hospedados. Só que todo mundo foi pro torneio. Aí ele volta desesperado para pegar a espada pro Kay. E nessa brincadeira ele cruza com a espada na pedra. A espada que tinha sido esquecido lá muitos anos atrás e que eles deixaram lá esquecida. Tava cheio de plantas em volta, inclusive, né? Porque as pessoas literalmente abandonaram o lugar e esqueceram que a espada existia. E aí ele tira a espada. Por quê? Porque ele não estava tirando para ele estava tirando para ajudar o irmão dele. E isso mostra, né, o porquê que ele era o escolhido para ser rei. E é muito legal porque no final do desenho ele fica bem apavorado com essa questão, porque ele é uma criança, né, que se tornou rei. Ainda bem que o Merlin aparece para socorrer ele no final. Mas é um desenho muito interessante que ensina isso muito bem, de que a sabedoria e a inteligência são coisas que ninguém é capaz de tirar da gente. E eu acho que vale muito a pena para aqueles pais que não sabem como convencer os filhos a estudar, colocarem eles desde crianças para assistir esse desenho e mostrar que aprender é legal, que aprender coisas novas é muito divertido, né? E algumas curiosidades desse desenho é que o personagem do Merlin, ele foi inspirado no próprio Walt Disney, ele foi usado como modelo para poder fazer o desenho. Essa animação foi meio reciclada durante os anos. Várias sequências vêm de outros desenhos diferentes, né? E algumas das cenas do A Espada da Lei foram reusadas em outros desenhos, né? Na versão original, o personagem do Arthur é dublado por 3 atores diferentes, não é? Isso aqui é muito legal também. Ele também foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora em 1964. E ele foi o último filme que o Walt Disney viu sendo produzido até o final. Ele faleceu durante as gravações, as produções, né, do Mowgli e o Menino Lobo em 1967. Bom, essa foi o vídeo sobre a Espada da Lei e sobre as coisas que eu aprendi com esse desenho super legal, super divertido. Eu espero que vocês gostem. E eu vou continuar fazendo esses vídeos sobre os desenhos animados. E eu também futuramente estarei procurando fazer vídeos sobre história, né? Bom, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau.